Olá, boa noite, eu sou Mara Cabral e esse é mais um Sexo, Arroz e Internet, entrando aí na sua casa como toda segunda-feira, com a tua permissão, com a tua companhia, com a tua conivência, com a sua participação. O Sexo, Arroz e Internet, afinal, é feito disso, feito da sua companhia, feito da sua expectativa e, claro, tem assim um tiquinho da minha vontade, da minha vaidade e da minha delícia de poder receber aqui amigos, gente que se não era se torna e que se era fica ainda mais depois que participam do Sexo, Arroz e Internet, dividindo o que pensam com você aí, toda segunda-feira. O programa de hoje vai tratar de um tema bastante bacana e que está muito em alta e que você, tenho certeza, quer saber. Mas antes de falar dele, nessa abertura do programa especificamente, eu quero contar para vocês uma historinha, bem curtinha. Hoje à tarde, zapeando pela televisão, eu assisti um programa que foi feito em homenagem ao velho guerreiro, ao Chacrinha. E aí vários artistas que foram lançados no programa dele, que surgiram e que hoje são famosíssimos, cantores, artistas, inclusive a Chacretes e outros tantos, deram seus depoimentos. Naquele momento, assistindo, eu confesso que eu falei, eu preciso falar disso no programa. Fiquei extremamente emocionada e fiquei pensando no valor, na importância de um programa de televisão. Muita gente que sentou aqui nunca antes tinha participado de um programa de televisão. E isso não quer dizer que o fato delas estarem aqui vai fazer delas famosas. Mas é muito bom você saber que você que está aí em casa, que é dona de casa, que é mecânico, que é frentista, não sei qual é a profissão que você tem, mas você, aqui, do lado de cada câmera, tem uma importância muito maior do que você pensa que você tem. Não é nem que as pessoas têm. Então, o importante é você saber que as pessoas que vêm aqui são pessoas como você, iguais a você, que por uma casualidade eu conheço, ou tenho na minha pauta, ou já vi falando na televisão, eu sei que fala bem, mas você poderia estar aqui comigo como meu convidado. É muito importante para mim que você saiba disso. Não tem absolutamente ninguém nessa cidade, ou em qualquer outro lugar do mundo, que para mim seja mais importante que você, na execução desse programa. O Sexo, Arroz e Internet é feito de pessoas assim, como você. E eu quero te convidar. Vamos participar? Vem comigo. Vem comigo porque o Sexo, Arroz e Internet de hoje vai falar de uma pessoa que você está acostumado a ver, seja na sua casa, na casa dos outros, na casa de quem quer que seja, ou você mesma na sua profissão. O fato é que é uma figura conhecidíssima. Tô para dizer que mais conhecida e solicitada que ela, só a mãe da gente. Quem será? Será que ela é de casa ou ela é do lar? Vamos falar dessa funcionária que respira o nosso ar, que vive as nossas vidas e que nos auxiliam naqueles momentos mais importantes em que a gente mais precisa de alguém para nos ajudar, as empregadas domésticas, as funcionárias do lar. Para falar desse assunto, que agora sofreu uma grande mudança em termos trabalhistas, vamos chamar aqui no nosso Sexo, Arroz e Internet gente que está muitíssimo afinado nesse assunto. Então já vou logo sentando e já logo apresentando de cara, porque todas as três dispensam apresentação, mas eu sei, você vai gostar de saber quem são. Vem comigo. Aqui à minha frente, ninguém mais, ninguém menos do que ela, Gislane Espanholo, que eu adoro receber aqui. Qual é? Já é a segunda ou terceira vez que você está conosco? É a segunda vez. Segunda vez e já virou dona da cadeira, já. E eu sei que tem lá o nosso marido, está lá embaixo, assistindo. Então, Garefa, um beijo, obrigado por tê-la trazido, por nos ter emprestado. E, ó, fica esperto, que você está aqui na fila dessa cadeira aqui, tá? Combinado? Obrigada, Gi, por ter aceitado o nosso convite. Mara, eu que agradeço. É sempre um prazer enorme estar aqui com você. Obrigada. Você não precisava ter vindo tão linda, porque você sabe que você acaba criando uma concorrência desnecessária com a apresentadora, não, tá? Mas para concorrer com você, quer dizer, não é meu objetivo. Você viu que... estar à sua altura, pronto. Vamos parar com a rasgação de seda, porque tem muito pro lado de cá ainda. Porque ao seu lado, eu tenho alguém que eu também admiro muito. Não só... Gente... Por favor, se alguém conseguir pegar a elegância dessa advogada, vamos combinar? Doutora Cristiane Herédia, muito obrigada por ter aceitado o meu convite de novo, estar aqui. Já é a segunda também, né? Já é da dona da cadeira e ela, a gente não pode mexer muito, porque ela é advogada e ela é boa. Obrigada por ter aceitado. Uma honra, querida. Obrigada mesmo. Aí à frente dela eu tenho uma pessoa que hoje, agorinha mesmo, eu disse que ela consegue a façanha de ter muito mais presença do que eu quando chego em algum lugar. Eu costumo dizer que eu não consigo chegar incógnita em lugar nenhum. Mesmo que eu chego triste, cabisbaixa, quietinha, querendo ser invisível, sempre percebem que eu cheguei. Mas a figura é exótica, porque falo alto, porque falo muito.
mas ela consegue me superar. Gorete Gramin, a pessoa mais querida pela população em geral que eu conheço. Minha colega de academia, uma amiga muito querida e que sabe tudo do assunto que a gente vai falar hoje. Obrigada, Mara. Obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada a você, Gorete. viu, querida? Eu sei que agora, conquistei um bando de fã agora, só por conta da Gorete. Imagina! Meninas, antes que a gente fale sobre o nosso assunto, que são as secretárias do lar, eu queria que o Vitor desse o recado dele aí para quem está em casa e nos seguindo pelas redes sociais. Vai, Vitor. Boa noite para todo mundo aí dentro do estúdio. A gente está aqui pelo facebook.com/programa Sai, lendo a sua participação, sua dúvida, seu comentário. Lembrando que esse tipo de participação é somente via internet. Quem quiser participar por telefone, é só para o sorteio que a Mara vai falar daqui a pouco. Bom programa para todo mundo aí. Gente, ele me empurrou o trabalho dele, vocês viram, né? Gente, liga aqui. Liga porque hoje tem 2 sorteios. Você vai ganhar aquele livro que você sabe que esse programa adora dar, que é uma cortesia, quase um carinho, uma carícia da Livraria Cultura para você. E você corre o risco de ganhar um outro presente aqui, ó. Um CD do Elvis, também da Livraria Cultura. Mas o sorteio que eu sei que você também está aguardando muito tá aqui, ó. Ó, não vou nem falar o que é, só vou dizer depois. Mas é da Fisioforma. Vai, começa a ligar. Começa, enlouquece o Vitor lá, porque eu sei que você quer ganhar um presente da Fisioforma. Então vamos lá. Meninas, primeiro vamos localizar o público, por que vocês são tão aptas a falar desse assunto, eu também, viu? Sobre as nossas empregadas, e depois eu quero entrar na questão das mudanças, viu, doutora? Que houve agora na questão da relação dos patrões e dos empregados. Mas, Gi, da última vez que você esteve aqui, você soprou que você tinha enveredado por uma outra função profissional, e eu acabei passando isso. Eu falei, gente, passou por mim e agora eu vou resgatar. Você comprou uma empresa que facilita contratações de empregados domésticos, é isso? Isso, na verdade, assim, eu sou jornalista, né, mas eu tenho um espírito empreendedor, inquieto, que fica me que juntou atiçando. com o do Garrefa. Isso, juntou com o Garrefa, meu marido. E assim, diante da nossa dificuldade em ter uma profissional doméstica, já que nós trabalhamos fora, a gente deixa a casa na mão dessa pessoa, eu comecei, há 5 anos, eu comecei a procurar uma pessoa, já que a minha tinha saído. E aí a gente começou a pesquisar várias agências de emprego aqui em Ribeirão, porque a gente pensou, não, através de uma agência vai ser mais fácil, você vai achar uma pessoa uma segurança, com mais confiança. E aí nós descobrimos que Ribeirão carecia de uma empresa desse tipo, desse porte. Nós não encontramos uma empresa que realmente suprisse as nossas expectativas. E o Paulo até que começou a pesquisar bastante sobre isso, e nós encontramos uma franquia no Rio de Janeiro, que é a Canguru. E aí, por conta da nossa necessidade em ter um profissional de confiança, nós acabamos encontrando uma oportunidade de negócio e resolvemos comprar essa franquia e trazer aqui para Ribeirão Preto. Funciona em Ribeirão? Funciona aqui em Ribeirão. Já eu quero saber tudo como é que ela funciona, mas eu já queria de cara fazer uma interpretação nisso. Eu acho que você foi muito generosa com o Garrefa fazendo essa leitura. Eu acho que ele começou a pesquisar tudo porque você não estava sendo muito satisfatória como dona de casa. Com certeza eu não sou. Eu tenho certeza disso. Certeza. O meu marido faz qualquer coisa pra gente ter uma empregada de valor em casa. Eu não sei por quê. Olha, mas não, eu tenho certeza. Sabe o que acontece? Mulher perfeita em tudo não existe, Mara. Alguma falha a gente tem que ter, né? A minha é essa. A minha também. Tem outras tantas, mas essa é muito significativa. Aí, doutora, você trabalha com causas trabalhistas, é isso? É muito mais comum vermos empregadas domésticas, mulheres, empregados domésticos, mulheres, do que homens. No Brasil, de fato. Porque no exterior eu tenho muitos amigos que têm empregados que são homens e que trabalham nas tarefas de casa mesmo. Por conta disso, cria-se uma ilusão de que é uma classe muito, muito desprotegida. Aquela coisa da mulher, da proteção com a mulher. Junta essas duas coisas na lei, ou a lei é tão específica mesmo e tem a ver só com o trabalhador e não com a condição sexista da profissão? Então, na verdade, isso que você falou é uma realidade. No Brasil, é mais comum que as mulheres sejam empregadas domésticas. A lei não é criada só para mulheres, mas fora do Brasil, realmente tem essa situação. Mas, por exemplo, motoristas no Brasil, o normal é que sejam homens e não mulheres. E aí é outra categoria.
Não, Na porque lei é a mesma? Não, se trabalhar no âmbito da família, prestando serviços para a família, É ele é classificado- um trabalhador doméstico. Ah, que legal. Então, o jardineiro é um trabalhador doméstico, inclusive não situações de sabia disso. enfermeiros Não, meu que jardineiro é trabalham em selvagem, você não está casa. entendendo, ele não é doméstico. Eu preciso, daqui a pouco eu vou falar do meu jardineiro Severino. Quem me acompanha na rede social conhece o Severino, a gente já fala sobre ele. Mas essa questão da proteção, que todo mundo fala assim, tem uma hiperproteção, e na verdade não tem, porque a lei da doméstica é de 1972. Ela é antes da lei do rural. E ela tem muito menos, ela sempre teve muito menos, uma quantidade de direitos muito inferior a que todos os outros trabalhadores. Com essas mudanças, isso melhorou ou não? Melhorou, dificultou algumas coisas, a gente está percebendo um distanciamento que antes era muito próximo, porque o empregado doméstico... Era quase um contrato de gaveta, né? Por exemplo, é Santa Evinha, no nosso caso, a Santa Evinha está conosco há 20 anos. Não largamos dela de jeito nenhum. Mas qual é a situação? É que eles precisam de uma proteção maior, sim, são trabalhadores que têm todos os direitos. Então, doutora, mas não é isso que a gente ouve falar. A gente sempre fala cuidado, a gente sempre ouve esse cuidado com a sua empregada, né? Cuidado com ela, é isso, Gorete? Eu estou te interrompendo porque a gente vai para o intervalo comercial, mas eu quero só fazer uma introduçãozinha com a Gorete. Gorete, você não trabalha fora. Não, Mas você em teve casa. empregada a vida inteira. Tive. Você tem uma hoje que é diarista ou ela... Eu tenho hoje só diarista, Só não tenho diarista. mais funcionário. Quando eu morava em Barra Bonita, eu tive uma durante 15 anos, que para mim, quando eu vim para cá, tive que fazer um desligamento como se fosse um... Emocional, ela está emocional. emocionada de falar disso. De falar coisa dela. legal. E hoje ainda falei com ela, mas eu tenho muita gratidão por ela. Então, mas aí chega uma questão muito cultural, que depois eu quero discutir isso depois do intervalo com vocês. Que é assim, a Gorete, ela é notoriamente uma cozinheira de mão cheia. Né? Disputada, inclusive. Inclusive, uma dona de casa que assim, deixa todo mundo querendo um pouquinho. Posso aprender um pouquinho? E ainda assim você tem é uma questão cultural mesmo, essa coisa da relação de se ter alguém para ajudar em casa, porque não é tão comum fora do país. Assim, fora do país custa muito caro. É uma mão de obra caríssima. E nós estamos caminhando para isso. Exatamente. Então, hoje a gente está caminhando no sentido contrário. O efeito que o governo queria era vamos aumentar isso daqui e facilitar algumas coisas para que eles aumentem o registro das empregadas. E, na verdade, está dando um efeito rebote. Porque como o país está em crise, então o que antes era empregada doméstica, eles passaram a ser diaristas. Então, 2 vezes por semana, numa casa, é considerada diarista e não empregada. 3 já tem Três vínculo empregada. empregadíssimo. Aí tem que ter registro. Aí a gente tem que ter um para o monte de intervalo coisa. comercial. Mas aí eu queria deixar você com a seguinte imagem, e logo depois do intervalo, eu acabei esquecendo, eu tenho um videozinho para contar um pouquinho do que a gente está pensando. Mas com a seguinte imagem, toda vez que você tem um cripocózinho, e são frequentes porque ela convive com você, a sua empregada, todos os dias, né? Que você tem um cripocózinho e ela vira as costas e você pensa, vou entrar na justiça, dona! E aí a gente quer saber que justiça é essa e quais foram as mudanças que hoje, se antes já era uma ameaça para os patrões, vamos ver agora se isso alivia a relação dos patrões e das empregadas e mais, saber como contratar uma que não te dê essa dor de cabeça com os conselhos da nossa colega aqui, que tem uma firma especializada nisso. Oi, o programa está muito bacana. Vamos para o intervalo comercial e voltamos já com um montão de informações para você. Participa. A gente já volta. Sabe quanto custa não ter o maior plano de saúde do Brasil? E quanto custa não ter um funcionário quando a empresa mais precisa? Você sabe? João, eu preciso fechar aquele pedido. Me liga urgente. Planos Empresariais Unimed Ribeirão. A maior rede de atendimento em hospitais, laboratórios e médicos especialistas. A escolha de quem sabe o que realmente importa em um plano de saúde. Eu acredito. Há 3 anos já. Muito legal, muito Pra mim foi um incentivo. Te dá vontade, né? E você vê o resultado. Muito. Eu venho quase toda semana. Eu acho que se sentindo Isso é maravilhoso. Poder perder peso, meninas, super resultado, tipo, satisfatório. Foi muito bom. De estria também. Muito bacana. 14 quilos. Sem dor alguma. Também emagreci muito, né? E você vê o resultado ali na hora, né? Vem aí
Um super especial para comemorar os 11 anos da TV Mais Ribeirão. TV Mais Debate. Um programa para abordar temas importantes nos dias de hoje. José Serra, senador eleito pelo estado de São Paulo, estará à frente com formadores de opinião de Ribeirão e região para um debate aberto sobre o momento tão inquietante que passamos em todo o Brasil. E como está Ribeirão e região neste contexto? Você assistirá na íntegra esta discussão aqui, na TV Mais. TV Mais. Paixão por Ribeirão. Estamos de volta. Eu fiz um suspensezinho no último bloco para falar o que você estava ganhando. Você que está ligando, está ganhando lá da Fisioforma. E eu vou te dizer. Antes eu quero agradecer a Luciana Sensini, que é a dona da Fisioforma, das franquias Fisioforma, que me deu de presente esse Cosmo Spa, que é da linha lá da Fisioforma mesmo, é da grife deles. E ela me deu de presente Dia das Mães. Ó, tá fechadinho porque eu queria mostrar para vocês. Agora eu vou chegar em casa, vou usar muito, porque ela usa em mim lá e eu gosto muito. Mas você que ligou vai ganhar uma sessão Quick Massage e uma hidratação facial. Sabe qual é a Quick Massage? É aquela que você anda por aí e vê as pessoas deitadas com o rosto, só o buraco assim, sabe? E as pessoas fazendo massagens que são maravilhosas. Então você vai ganhar lá da Fisioforma. Muito bacana, né? Eu esqueci de dizer, mas esse hidratante dela aqui fez parte da campanha do mês do Dia das Mães. Você marca uma sessão lá e você ganha um. Olha que bacana. Bacana, né? O sorteio, ó, da Livraria Cultura, um CD do Elvis para você. Vale a pena, ó, saudade não tem idade. Quero agradecer a dona Aparecida, que eu não conheço, que é a mãe da Claudinha Martins, lá da Bodytech, que me mandou esse mimo delicioso, que é uma florzinha, que é um sabonetezinho, e que eu amei. Foi o melhor presente que eu ganhei Dia das Mães. Desculpa, viu, Vitor? Mas, ó, obrigada, viu? Eu amei. Um beijo, adoro a sua filha. Presta ela para mim de vez em quando, porque ela empresta você como mãe para mim também. Meninas, vamos voltar aqui ao nosso assunto e eu quero saber, toda empregada que você teve, vamos começar por aí. A terminologia empregada doméstica algumas vezes soa como pejorativo. Ou a gente pode ter essa liberdade de usar essa nomenclatura que minha mãe usava, minha avó usava, e que obviamente não tem nenhum peso preconceituoso. O que você acha, Gisele? Na verdade, hoje em dia, se utiliza mais o profissional doméstico. Entendi. Né? Porque, como a doutora disse muito bem, o profissional doméstico, hoje em dia, não é só a empregada, aquela pessoa que está na sua casa. Tem também o caseiro, o motorista, o jardineiro, a cozinheira. Né? No fim de semana tem o marido. Exatamente. É tudo profissional doméstico. Tudo. Então, é o profissional doméstico. Que é a melhor terminologia. A melhor. Assim, nas relações informais, para se referir a ela, para falar, porque às vezes a própria pessoa não gosta de ser chamada de empregado doméstico, porque acha que que na escala social seria a profissão menos reconhecida ou de menos valor. Então, eu já vi muita gente falando ali, minha secretária do lar, quer dizer, isso não é... Minha funcionária. Tecnicamente, é o que eu falo, né? Que só advogado é que não pode chamar de funcionário, porque funcionário é funcionário público. Ah, entendi. Então, empregado é o que é regido pela CLT e outras situações, mas funcionário é só funcionário público. Mas você pode chamar a sua empregada de funcionária do lar, não tem problema. Isso é uma relação... Como é que você chama a sua, Gorete? Funcionária a também. Minha chama Santa Eva. Minha funcionária, eu falo. Ô, Vitor, nós estamos com uma ligação, o que houve? Oi? É que ele quer que eu mostre para vocês o seguinte. A gente está aqui nessa dificuldade de nomenclatura porque eu não chamo a minha nem de funcionária, nem de secretária, nem de nada. Eu chamo ela pelo nome dela e às vezes quando eu estou muito brava eu chamo pelo nome inteiro, igual mãe. E ela também. Então eu vou mostrar para vocês só um pouquinho, só um trechinho, viu, Vitor? Corta ele no meio porque o vídeo é grande, mas são 2, estão na internet, vale muito a pena ver inteiro. Então eu vou soltar só para aguçar a sua curiosidade de quais são as interpretações que o mundo, sobretudo o brasileiro, faz sobre o que é ser empregado doméstico. Mostra aí. Bom dia, seu Bruninho. Bom dia, Erika. Tu sabe que ontem que foi minha folga, eu fui lá naquela feira lá perto de casa, lá perto de Realengo? Foi aquela feira... uma mão que é do jeitinho que o senhor gosta, comprei pra mim e a culpa é pro senhor, mas não comprei não, porque tu sabe que eu tô com aquele problema lá no banco, Que bom, né? Ô, Erika, olha só, eu preciso ir... Todo mundo precisa, seu Bruninho. Tu sabe aquele meu filhadinho, aquele meu sobrinhozinho, tu lembra dele que eu falei que é filho da minha irmã? Tá grande, né? Diz que tá indo pra escola, tá dando choque, eu sou de borrada e pomba. Gisele! Ai, desculpa, senhora, eu juro que eu não fiz nada. Eu fiz alguma coisa que foi sem querer. Eu sei que você não fez nada, só quero saber por que você tá andando assim. O que é?
Eu tô com vontade de ir no banheiro. Vai, ué. Mas é porque na casa da senhora não tem banheiro de empregada, entendeu? Mas eu não tô reclamando, eu juro, eu não tô Vai no reclamando. meu, criatura. Falei-me, Nossa Senhora, olha só, é Deus no céu. Vai logo. Mãe pra... Ai, gente, amém, gente. Obrigada, Jesus, amém. Lívia, você pode limpar meu quarto hoje? Fazer o quê, né? Tá, você pode lavar o tênis que eu deixei na porta? Você não quer ir dando uma adiantada? Eu? Tá bom, seu Plínio, tá bom, eu faço. Que isso, hein, Rosemary? Tá cheirando, hein? Coisa boa. Obrigada, seu Chiquinho. Ih, caiu o chiclete aqui, que merda lá. Mas seu Chiquinho tá uma delícia aqui, você quer provar, ó. Tem que chamar os cachorros! Bom dia, dona Roberta. Bom dia, minha filha. Tchauzinho, dona Roberta. Opa, vamos acordar, bom dia. Tá muito tarde já pra estar na cama. Sai daqui, Lourdes. Que sai daqui, Lourdes Mané, o quê? Danilo, vamos levantar dessa cama? Na tua idade, garoto, já tava ajudando minha mãe a cortar batata essa hora. Ai. Ai. Algum problema, Alzira? Não, senhora. São só as minhas hérnias, a minha vesícula, o meu intestino, a pedrinha no rim e a minha artrite. Peguei. Bom dia. Bom dia, dona Denise, tudo bem? Tudo. Quer um suquinho? Não, vou tomar um aqui café. Não quero Torradinha. café. Não quero. Iogurte. Não quero. Massagem você quer. Olha aqui, ó. Samara, não, eu não... Olha que maravilha isso aqui, gente. Maria, você tá aí desde ontem, Maria. Já tá bom, né? Quase, seu Carlos. Quase. Mas tá faltando o quê? 2 cômodos. Ih, tá gripado, seu Rogério? Tô, Terezinha. Ih, eu sei uma coisa ótima pra isso. Um chazinho de erva cidreira, uma pitada de sal, orégano e 3 colheres de sopa da areia da praia de São Conrado. Se não piorar, eu garanto que melhora. Aí eu falei pra ele, ou você pega a sua cota de processo aqui decentemente, ou eu vou ter que ficar todo dia até tarde de trabalho. Eu não aguento mais. É isso aí, seu Fábio. O senhor tem que se impor com ele. Qual é o nome dele mesmo? Juliana. Eu tenho certeza absoluta que você identificou alguma. Em alguma você identificou que é que já trabalhou na sua casa. A minha atual é aquela que vai tirando a coberta e vai falando que na idade dela vai tomando conta da casa e tal. A anterior é aquela que abaixa e diz que tá com dor e etc. Todas queridas, um beijo pra ambas. Suzana, um beijo que eu sei que você me assiste, tá bom? Não vai ficar brava comigo de eu ter contado sua segunda identidade. Combinado? Bom, Gorete, você identificou alguma das suas aí? Aquela que manda levantar, arranca a roupa da cama. Me lembrei que a minha mãe tinha um funcionário. 11 anos. E fazia todos os serviços Fazia da casa. tudo perfeitamente, Mara. Eu não estou duvidando que ele fazia perfeitamente. Eu estou achando incrível que ele fizesse... Fazia tudo, de arrancar cortina, limpar, lavar cortina, pôr cortina no lugar. Arrumava a mala da minha mãe quando ela ia viajar. E aonde está essa criatura, pelo amor de Deus? Ele mora agora, ele está morando em Mococa. Mas ele ficou durante 11 anos na casa da minha mãe. Mas era uma pessoa maravilhosa. Gente, eu acho que depois de liquidação de loja, a empregada doméstica ou o profissional, como é que é mesmo? Profissional doméstico. Profissional doméstico é a coisa que a gente mais indica na vida, não é? Vira e mexe, tem alguém perguntando, você conhece uma empregada boa? Eu tô precisando tanto. Babá é outro problema. Vocês trabalham com elas também? Nós trabalhamos com babás também. É interessante você falar isso, da indicação, que essa questão da legislação, dessa regulamentação agora, o que nós temos percebido, que tem ocorrido na nossa empresa? As pessoas sempre nos procuraram. Nós estamos há 5 anos no mercado de Ribeirão Preto, atendendo não só Ribeirão, mas a região toda. Mas com essa nova legislação, nós estamos tendo um aumento na procura. Por quê? Por isso que eu não acredito em efeito rebote. Por quê? A pessoa que quer contratar uma empregada hoje, ela já quer contratar alguém que ela realmente tenha certeza de que é uma boa profissional, de que vai ficar na casa dela e que ela não tenha que ficar trocando. Então ela quer criar vínculos. Ela quer criar vínculo. E para isso, ela quer alguém que tenha o perfil que ela procura. E é exatamente o trabalho que a Canguru faz, né? Nós indicamos para você, sugerimos para você a profissional que tenha o perfil que você precisa. Aí você me diz assim, eu preciso de uma profissional que lave, passe, cozinhe, né? Que goste de cachorro, que tenha facilidade de brincar com criança, porque eu tenho não filho tenha pequeno. celular. Posso acrescentar isso? Pode. Eu posso fazer esse pedido? Não, os pedidos são os mais variados lá na empresa. Algum que seja curioso.
Olha, já aconteceu, inclusive, uma coisa muito chata, mas aconteceu assim, olha, eu tenho um cachorro que não gosta de pessoas negras. Então você não me mande ninguém Pelo amor. negro. Olha, então foi muito desagradável. Vamos fazer um parênteses são coisas aí, que acontecem. porque são coisas, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. De fato, existem alguns animais que não gostam de crianças, não gostam de pessoas mais velhas, e alguns não gostam também de pessoas negras. Eu já vi isso acontecer, eu que lido muito com animal e tenho muito afeto com animal, eu já vi isso. Assim como eles não gostam de criança, que é coisa mais absurda que você não gostar de criança, entendeu? E é uma situação muito desconfortável para a criança, para o idoso, para a pessoa que não é aceita por um animal, porque o animal não sabe parar quando você fala para. Entendeu? Ele vai continuar latindo, ele vai continuar investindo. Imagina uma profissional todos os dias tendo que lidar com um animal descontrolado emocionalmente desse jeito. Mas é uma situação em que eu não recomendaria para uma cliente minha fazer uma bobagem dessa. Porque juridicamente pode dar um pacotão de problemas. Discriminação, que, pelo amor de Deus. Porque né? De fato né? Não deixa de ser. A pessoa pode estar pondo a culpa no cachorrinho. É o meu cachorrinho que não gosta. Nossa, eu sou muito Mas o que acontece... Isso não passou pela minha cabeça. Eu também não. Sempre passa na cabeça de advogado, pensa em tudo que é gente, possível. Advogado é mas o que também acontece... não tinha pensado. Não, a gente fica escolado. Porque vocês estão convivendo com o mal nisso. muito de perto, né? Você sabe que vindo para cá, Mário, eu estava pensando nessas situações e nas relações humanas em geral, e eu estava pensando exatamente isso, que eu falei, que coisa... Tá bom, toda profissão gera cacuetes, gera vícios, mas eu acho que o advogado, o policial, pessoas que lidam com o lado pior do ser humano, a gente tende a ficar um pouco desconfiado. Então, a possibilidade de confiar numa doméstica... Do mesmo jeito que o psicólogo fica justificando todo mundo. Exatamente. Então, até os cachorros eu escuto. Eu acabei de justificar o meu cachorro. Eu sempre escuto uma situação, mas eu quero uma empregada que não vá mover uma reclamação trabalhista. Como? Isto não existe. Quer dizer, a ação é um direito constitucional. A pessoa vai mover a ação. Toda vez que a gente é consultado, é o que a gente fala. A possibilidade de você reduzir a chance de condenação é que é o importante. É porque a gente vê, doutora, muitos absurdos. Por exemplo, às vezes a funcionária vai embora, leva objetos da sua casa, deixa... não sei, tem atitudes que absolutamente aviltam a sua relação familiar com ela. Aí ela passa pela porta, ainda vai, acha um advogado que a defenda e entra na justiça e ganha contra nós. Então, eu acho que não é um mito. Porque não tem a nossa assessoria. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. A gente já tem que chamar o intervalo comercial, tá voando assim esse programa? Não quero sair para o intervalo comercial, mas eu tenho. Então, a gente vai para o intervalo comercial, eu tenho certeza que você está participando. Então, participa mais que a gente quer saber o que você pensa a respeito do assunto. A gente já volta. Mara, mês passado teve. Sabe quanto custa não ter o maior plano de saúde do Brasil? E quanto custa não ter um funcionário quando a empresa mais precisa? Você sabe? João, eu preciso fechar aquele pedido. Me liga urgente. Planos Empresariais Unimed Ribeirão. A maior rede de atendimento em hospitais, laboratórios e médicos especialistas. A escolha de quem sabe o que realmente importa em um plano de saúde. Eu acredito. Há 3 anos já. Muito legal, muito Pra mim foi um incentivo. Te dá vontade, né? E você vê o resultado. Muito. Eu venho quase toda semana. Acho que se sentindo Isso é maravilhoso. Poder perder peso. As meninas, super resultado, tipo, satisfatório. Foi muito bom. De estria também. Muito bacana. 14 quilos. Sem dor alguma. Também emagreci muito, né? E você vê o resultado ali na hora, né? Vem aí, um super especial para comemorar os 11 anos da TV Mais Ribeirão. TV Mais Debate, um programa para abordar temas importantes nos dias de hoje. José Serra, senador eleito pelo estado de São Paulo, estará à frente com formadores de opinião de Ribeirão e região para um debate aberto sobre o momento tão inquietante que passamos em todo o Brasil. E como está Ribeirão e região neste contexto? Você assistirá na íntegra esta discussão aqui, na TV Mais. TV Mais, paixão por Ribeirão.
Estamos de volta e vocês podem imaginar os causos que estão rolando aqui a respeito das empregadas. Eu tenho um monte para contar para vocês. Mas antes eu queria dizer o seguinte, independente se você tem uma funcionária, uma ajudante com você em casa, você acaba fazendo alguma coisa, lavando uma louça, passando um pano. Eu, por exemplo, passo o dia inteiro, quando estou em casa, limpando as artes dos cachorros e etc. Ah, gente, preciso frisar, meu cachorro, eles não discriminam ninguém, viu? Ao contrário, as pessoas que discriminam ele, o Max, o meu mais velho, é assim, ó. O lema dele, ou você ama ou você ama. Porque você chega em casa, ele já pula no teu colo, seja você da cor que tiver, a idade que tiver, ganhe quanto ganhar, ele vai amar você e você vai ter que amá-lo. Bom, mas voltando, você acaba fazendo alguma coisa em casa. E isso, claro, apesar de não tirar o seu glamour na vida, destrói algumas coisas que você gostaria de conservar mais tempo. Por exemplo, suas unhas, seu cabelo, a mão fica cheirando água sanitária, enfim, você sabe melhor do que eu. E aí, como é que a gente resolve isso? A gente resolve tirando um tempo só para nós. Então, independente de ter ou não uma funcionária para te ajudar, você precisa eleger um dia da semana para ter um dia de rainha. Leva a sua empregada também, ela vai gostar. Vai conhecer o DK. Chega lá no estúdio DK, procura os profissionais. Aliás, não vai procurar muito não. Qualquer um que te atender de primeiríssima qualidade, com os equipamentos melhores que eles podem ter, os melhores funcionários, enfim, tudo muito bacana. E agora com uma nova unidade, o DK Beauty Center, chiquérrimo, lá no Santa Úrsula, inaugurou agora, quarta-feira passada, mais uma opção. Então agora na João Godoy e também lá no Santa Úrsula, para te atender. Eu já vou avisando que de sábado de manhã o meu horário é exclusivo lá na João Godoy. Então, se quiser me ver, vai lá que você me encontra, tá bom? Adoro o Estúdio DK porque ele me transforma no sábado para segunda-feira. Falamos disso agora há pouco, né? Vamos falar um pouquinho, então. Falávamos no último bloco dessa coisa, delas passarem pela porta e serem orientadas por advogados e acabam ganhando ações absurdas. E assim, é tão chocante. Nós como patroas, né, a relação é tão chocante que a gente chora, eu choro. Como é que você reage quando você tem esse tipo? Você não se sente traída? Claro, fica dentro da casa da gente, tem contato com a família, a gente trata bem, tudo aí, né? Mas nunca aconteceu isso comigo. Não, eu também não, mas eu vejo muitas minhas amigas passarem eu também, por isso. Eu vejo bastante amigas comentar que deixou na mão, não sei o quê. Mas comigo eu tenho muita... Não, comigo também não, do Gorete, porque desde que eu estou em Ribeirão, eu só tive 2 pessoas que me ajudaram em casa. Uma delas ficou 20 anos, e aí ela saiu, voltou aquela que era a primeira, então foram só as 2. E as 2 estão no meu Facebook, as 2 são minhas amigas, sabem todos os meus segredos, que se vocês quiserem me chantagear, é só passar para elas, enfim, que elas sabem tudo sobre mim. Mas é uma relação de amizade que fica estremecida. Como é que você lida com isso na agência? Mas, Mara, essa lei das domésticas, na minha opinião, ela veio facilitar a vida do contratante, do empregador. Por quê? Por um lado, as domésticas ganharam direitos, né? O empregado doméstico tem os mesmos direitos que qualquer funcionário hoje em dia. E por outro lado também, os empregadores também têm esses direitos, porque as empregadas têm deveres, são direitos e deveres. Né? Então, por exemplo, um detalhe que as minhas clientes lá na Canguru reclamam muito é que, por exemplo, olha, eu quero uma doméstica que entre às 7 horas da manhã, mas que vai embora às 4 da tarde, né? Porque a maioria termina o serviço, faz tudo rapidinho, quer ir embora 1h30, 2 horas. Não, hoje em dia, ela tem que cumprir a carga horária, são 44 horas semanais, né? Então, o empregador também tem mais condições de cobrar isso. Eu não sei, eu ainda acho, Gislaine, que é uma relação muito delicada. Porque assim, é diferente de um funcionário de escritório, por exemplo, que você pode medir por resultado o quanto ele tem que trabalhar ou produzir naquele dia. Dentro de casa, assim, como que você mede se a força que ela usou para passar um pano no chão a esgotou o suficiente para que ela tenha o direito de dar uma parada, para dar uma relaxada? Você entendeu o que eu quero dizer? No escritório tem aquele horário do cafezinho, aquele horário que a pessoa pode sair para fumar um cigarrinho, sei lá, para fazer qualquer coisa. E a empregada doméstica? Então, eu acho, de fato, que não é só uma profissão que teria que ser salvaguardada juridicamente, mas ela tinha que ser fiscalizada moralmente também. Porque da mesma forma que a gente ouve muitos casos de empregadas que tomam essa postura, que são muito revoltantes para os patrões, a gente vê muito patrão tendo posturas revoltantes com os seus funcionários. Se você olhar na rede social...
você vai ver muita gente, inclusive, as tratando por termos pejorativos, sem absolutamente nenhum medo de serem coibidas pela lei. Então, assim, como Essa resolver ausência isso? de respeito como resolver isso, doutora? Então, o que eu sempre aconselho é uma relação muito próxima e não tem como não ser. Então, tem situações em que a gente não vê empregado dentro de casa, porque sai antes deles chegarem e chega depois deles já terem saído. Mas a gente precisa lembrar que, por mais que a gente goste da pessoa, por mais que ele esteja na nossa casa, com os nossos filhos, com as nossas coisas, aquilo para ele é um trabalho. Então, nós temos que mostrar o profissionalismo também com ele. Que coisa horrorosa, porque isso acaba distanciando um pouco. Mas, hoje, o que eu recomendo? Tenha o livro de ponto com a anotação dos horários. E a anotação, e a pessoa tem que anotar. Se mora num condomínio, de repente no condomínio é possível fazer o controle de ponto lá pela portaria, que inclusive fica mais fácil de provar que aquilo realmente é uma situação legítima, dos horários que chega e dos horários que sai. Estabeleça o que você quer em cada dia da semana. Então, olha, na segunda é para passar roupa, na terça é para fazer isso. Já deu o norte do que é para fazer. O horário de entrada, o horário de saída. Bom, aí a questão do intervalo. Bom, eu não estou em casa, como é que eu vou fiscalizar se ela gozou ou não o intervalo? Porque depois ela vai para a justiça e vai falar que não tinha intervalo para fazer. Verdade. Como provar isso juridicamente, doutora? A questão isso é no ambiente familiar. Então, algumas alegações, assim, sem virar muito juridiquês, mas algumas coisas. Então, quando alguém alega alguma coisa, ele tem que provar aquilo. Se você fala que não era desse jeito, era de outra forma, aí atraiu para você a questão de provar. Como provar com uma pessoa que ficava sozinha em casa? Nossa, se ela ficava sozinha, ela podia fazer o intervalo que ela queria. Mas tinham outras pessoas e precisava vai chamar o seu filho de 8 anos para servir como testemunha? É uma situação questão da câmera de complicou. vigilância, isso não é de uma certa forma, como é que eu posso dizer? É legal? Invasivo. Mas também não quer dizer que seja legal, entendeu? Então, que seja bacana. A questão, o legal é ótimo. A questão é o seguinte, a câmera, ela está na sua casa, ela já está na sua casa, é a sua casa, então é a sua família. Você não pode filmar situações de intimidade da pessoa. Mas ela precisa ser avisada, olha, a casa tem câmeras. Era isso que eu queria saber. A gente precisa dizer isso ao funcionário? Depende. Se for, por exemplo, situação de mães que têm a impressão que a babá está maltratando a criança, ou que está maltratando o idoso, um cuidador, porque infelizmente tem isso, ou que as suas coisas estão sendo subtraídas. Numa situação dessa, você não tem como verificar. Então, você não precisa avisar que tem câmera. Mas, assim, por exemplo, colocar a câmera no quarto de empregada, não. Não, porque aí é uma invasão de privacidade. Exatamente. Cara, mas então, é muito curioso isso, senso. porque é muito sutil. Uma invasão de privacidade dentro da sua privacidade, porque a sua casa é a sua privacidade. Mas aquele quarto você destinou a ela. Entendi. Você Doutora, abriu o que mão de mudou uma na lei? parte. Vamos falar de informação. O que mudou é que antes o FGTS ele era facultativo, agora ele é obrigatório. Então agora todo empregador vai ter. E eles fizeram uma pequena mudança na lei, porque para as empresas, como é que funciona? Então ela deposita 8% ao mês. Se houver uma demissão sem justa causa, a empresa tem que ainda pagar mais 40% sobre o saldo existente do FGTS. Entendi. Para uma dona de casa, uma família, como é que vai fazer uma situação dessa? Imagina uma pessoa que trabalhou por 8 anos na sua casa. Então, o que essa PEC agora prevê? Que você faz o depósito de 8 e mais 3%, 3 ponto alguma coisa, 3,2. E aí, se a pessoa pedir demissão, esses 3,2 voltam para o empregador. Porque ele só vai ser sacado pelo empregado se ele for demitido Essa é a volta. Então vai configurar aquela volta do acordo? Você pede a conta para eu não ter os encargos de... Na verdade isso existe, sempre existiu e vai sempre existir. Enquanto o brasileiro não adotar uma postura do é certo fazer, então se não é certo nós não vamos fazer, ainda vai continuar existindo. Agora uma coisa que eu falo, pelo amor de Deus, sabe aquela história, não me registra porque eu estou recebendo seguro-desemprego, porque eu recebo pensão, porque não caia nisso, porque o registro passou, ele já era, só que agora ele tem, além disso, ele passou a ter a incidência de uma multa administrativa. Então,
para trabalhar na sua casa como empregada, só com registro. Tá, e vou criar uma situação assim para que a gente possa esclarecer, porque depois eu quero a opinião da Gi também. Da Gisele, olha, a intimidade é fogo, né? A gente já convida, já chama de Gi, mas enfim, vamos criar uma situação assim. Uma pessoa que é contratada como faxina, só para faxina, 2 dias por semana, portanto não tem esse vínculo empregatício. Perfeito. Mas ela mora longe, aí ela pede para dormir no emprego. Na verdade, ela vai cumprir o horário da faxina, depois ela vai se recolher nas dependências dela, lá onde ela dorme, e só vai voltar a trabalhar no dia seguinte, no horário normal. Mas ela está dormindo no emprego, o que configura uma permanência. Permanência, mas não à disposição. A diferença é, nesta permanência, ela pode ser solicitada durante a noite. Tá, então a pergunta senão, é essa. ela não está trabalhando. Tá. Se são 2 dias, então ela vem esse dia, trabalha, dorme e no dia seguinte termina a tarefa, casa grande, etc, etc, não configura vínculo empregatício. Tá. Mas ela não pode ser convocada no período noturno. Difícil resistir para pedir um cafezinho. Mas e aí? E isso configuraria vínculo empregatício? Ainda não. Entendi. Só que aí a gente esbarraria em outras situações que poderiam gerar problema, então eu não aconselho. Tem um horarinho lá, ela tem um horário por ser faxineira? Não, ela não tem. A faxineira, ela não tem horário, ela não tem as 8 horas diárias. Mas há quem entenda que essas 8 horas, como a gente não está mais na época da Revolução Industrial do século XIX, isso ofenderia a dignidade humana. Para gerar um problema de indenização por dano moral, não vai custar. Então você não vai ter o vínculo, mas você vai ter indenização. Na verdade, eu concordo. Eu acho que, assim, independente dela trabalhar a semana inteira, ela morou com você no emprego, o horário de descanso é o horário sagrado. Assim como o salário é sagrado, e assim como eu também aboli da minha relação trabalhista com funcionários, trabalhar de final de semana, sábado e domingo. Exceto quando meu filho era pequeno, que a gente precisa dessa mão extra, entendeu? Mas às vezes é possível, Mara. Então, porque são 44 horas semanais. De repente, a dinâmica da tua família precisa que... Então, ela trabalha 8 horas. A sua trabalha aos sábados? Sábado de manhã. Então, quando eu tinha empregada que morava na minha casa, no sábado e domingo eu não pedia nada para ela. Era o dia dela. Sair, passear. Eu nunca fui de sábado e domingo é dela, porque ela morava comigo. É porque acaba criando um certo pacto silencioso, uma coisa meio moral, meio de família. Não, eu acho ótimo o pacto silencioso, mas com documento assinado. E bota a culpa na advogada. Minha advogada é uma chata, ela precisa de documento. E quando ela ficava mais tempo, que eu precisava dela à noite, à tarde, tudo, eu pagava ela na hora que ela saía de casa e já fazia um recibinho que ela recebeu o horário extra. Isso também foi uma outra mudança. Não pode mais isso? Na verdade pode. E é interessante porque virou uma situação, uma aberração jurídica, né? Porque o banco de horas, até hoje estava, o banco de horas somente é possível através de negociação coletiva, etc. Agora para doméstico tem. Então, tem um número de horas, que agora eu não me recordo quanto é, que você tem que pagar em dinheiro. Mas o resto vocês podem ir colocando no banco de horas para compensar depois. Que bacana. Então essa é uma pode fazer. Que bacana. Gisele, eu quero depois do intervalo, nós vamos ter aquele bloco que a gente, é muito rapidinho, tem um monte de coisa para acontecer, mas a gente tem que sair para o intervalo já. Mas eu quero saber como eu faço, nós vamos querer saber no próximo bloco, como é que a gente faz para recorrer ao serviço. Gente, eu acho fantástico que tenhamos isso em Ribeirão hoje em dia. Muito legal. Eu quero primeiro parabenizar você, Garrefa, achar que vocês são pioneiríssimos nisso, e não só porque tem a empresa, mas porque são pessoas idôneas. E que a gente conhece, eu recomendo, gente. E são meus amigos. Então é muito legal, porque assim, é mais do que uma entrevista, na verdade. Eu acho que é uma utilidade pública que eu estou fazendo para você, dizendo que agora tem pessoas sérias, idôneas, que podem te socorrer para contratar e no descontrate. Olha ali, ó. E também outras para te ajudar a lidar, porque já viu, melhor patroa que essa, só eu. A gente vai para o intervalo comercial e volta já já. Sabe quanto custa não ter o maior plano de saúde do Brasil? E quanto custa não ter um funcionário quando a empresa mais precisa? Você sabe? João, eu preciso fechar aquele pedido. Me liga urgente. Planos Empresariais Unimed Ribeirão. A maior rede de atendimento em hospitais, laboratórios e médicos especialistas. A escolha de quem sabe o que realmente importa em um plano de saúde. Eu acredito. Há 3 anos já. Muito legal, muito Pra mim foi um incentivo. Te
dá vontade. né? E você vê o resultado. Eu venho quase toda semana. Acho que se sentindo Isso bom. é maravilhoso. Poder perder peso, meninas, super resultado, tipo, satisfatório. Foi muito bom. De estria também. Muito bacana. 14 quilos. Sem dor alguma. Também emagreci muito, né? E você vê o resultado ali na hora, né? Vem aí, um super especial para comemorar os 11 anos da TV Mais Ribeirão. TV Mais Debate, um programa para abordar temas importantes nos dias de hoje. José Serra, senador eleito pelo estado de São Paulo, estará à frente com formadores de opinião de Ribeirão e região para um debate aberto sobre o momento tão inquietante que passamos em todo o Brasil. E como está Ribeirão e região neste contexto? Você assistirá na íntegra esta discussão aqui, na TV Mais. TV Mais, paixão por Ribeirão. Estamos de volta e se tem um programa que voou, foi esse, entendeu? A gente vai precisar repor ele, fazer um novo, um segundo, para dar uma continuidade. Então, para a gente poder aproveitar melhor esse bloco, vamos começar já parabenizando os aniversariantes da semana, antecipadamente. Hoje, por exemplo, faz aniversário Carlos Val. Ele é um garoto, vive nos Estados Unidos, é tenista, já está aqui, né? Ele está aqui hoje, Vitor. Amigo do meu filho Vitor, vi crescer, ele ficou enorme. E ele se ele me chamar de tia, eu vou ficar muito brava. Não vou nem dizer que aniversário, quantos anos você está fazendo, tá? Mas adoro você. É muito bom saber que o meu filho tem amigos de tanta qualidade, tanta índole. Bem-vinda de volta ao Brasil e feliz aniversário, Carlos. Tá me devendo uma visita, tá bom? Amanhã, Roberto Carlos Nascimento. Me segue no Facebook, não conheço pessoalmente, mas deixa aqui o meu feliz aniversário. Na quarta, outro, Maurício Martins, também aniversaria. Na quinta, já é uma pessoa que eu conheço há muito, muito tempo, que eu tenho um apreço enorme, que vi os filhos crescerem também, e é uma irmã, não só de irmã, como a gente diz, fulana é uma irmã para mim. Não, é uma questão de alma mesmo. Acho que a gente já circulou em outras vidas, lado a lado, assim, sanguineamente. Silvia Kozak, feliz aniversário, minha amiga, autora, executora do aniversário de bolo de 2º ano do Sexo Arroz Internet, que fez um sucesso incrível, e é minha irmãzona. Feliz aniversário, quero festa, tá? Porque ela, inclusive, é conhecida tradicionalmente pelas festas maravilhosas que ela faz. Na sexta, Lau Batista. Lau aniversaria na sexta, feliz aniversário, Lau. No sábado, é um monte de gente. Sônia de Felício, a vovó mais coruja que eu conheço, feliz aniversário no domingo. Juca, o Juca faz aniversário da Boritec. Juca Silva, aniversaria no domingo que vem. Eu não vou malhar só para te dar parabéns, então já estou te dando parabéns agora, Juca. Feliz aniversário, tá bom? A jornalista muito querida nossa por muitos anos, já esteve aqui, inclusive, acho que agora ela se dedicou só a ser mãe. Ela aniversaria no domingo, Glauce Galavotti. Feliz aniversário, Glauce, estou com saudade, viu? Precisa voltar aqui para o Sexo Arroz Internet. Um beijo. No domingo, Lisa Campos. Edilaine Gerardi, mulher do Matheus Gerardi, da Livraria Cultura, que já esteve aqui com a gente, ela também já esteve. Parabéns, Di. Um beijo para você. Sônia Souza, que me segue no Facebook. E um menino muito, muito, muito especial, que já faz um tempão que eu não vejo. Aniversaria no domingo, eu quero mandar um feliz aniversário especial para ele. Leandrinho Vera. Filho da nossa prefeita, Darcy Vera, aniversaria no domingo, e eu tenho um carinho muito especial pelo Leandro. O Leandro é um menino muito amoroso, muito querido, e que eu tenho muita saudade. Quando mais novo, eventualmente ele saía e passava lá em casa, falava, tia Mara, vim só te ver. Estou com saudade, Leandro, aparece para fazer isso de novo. Feliz aniversário, querido. Tenho muito, muito carinho por você e suas irmãs. Feliz aniversário, tá bom? Bom, o Eu Curti de hoje foi muito legal, porque ele acabou resumindo dicas que eu gosto muito de dar. Sabe como é que eu descobri isso? Indo até a Livraria Cultura, folheando alguns livros, andando pelas prateleiras, curtindo, porque toda vez que eu vou lá eu curto, vá também. Eu curti. A primeira dica do Eu Curti de hoje, Brasil, uma biografia, de Lilia Schwarz. Não dá para falar esse sobrenome, mas o segundo é Heloísa Starling. Viu só? Tá aqui a dica para você buscar o seu lá na Livraria Cultura. Dá para tirar umas férias bem compridas para poder ler, tá? Leia, depois me conta. Brasil, uma biografia. Deve ser muito bacana, eu adoro coisas assim. A segunda é liderança, a inteligência emocional na formação do líder de sucessos. Deve ser bacana, tenho certeza, senão a Livraria Cultura não recomendaria. Mas eu recomendo um segundo,
antes ou depois desse, que é o Você Pode Ser Líder, do Marco Meda. Leia, porque esse sim eu já li, eu recomendo muito. E tem na livraria. Bom, a última indicação do Eu Curti de hoje, Eles Sempre Estarão ao Seu Lado, de Teresa Heine. Preciso ser honesta, como sempre sou com vocês. Livros dessa natureza e filmes dessa natureza eu não assisto. Porque a gente chora. Porque geralmente são emotivos e tristes, e quando envolve animais, sobretudo cachorrinhos, eu não leio. Então vocês leiam, depois vocês me contam se é bom. Mas me conta detalhes que eu não quero saber do que se trata. Combinado? Mente, isso. Muito bom. Bom, me conta da agência, me dá um rumo para quando eu precisar de alguém para me ajudar em casa. É assim, a Canguru tem um site, né, www.cangururibeirão, canguru com K no início e H no final, Ribeirão tudo junto, .com.br. No nosso site, você clica em profissionais disponíveis e você vai ver todas as profissionais disponíveis no nosso banco. Dá um apanhado, quais são? Babá? Nós temos babás, a gente tem todo tipo de profissional doméstico, mas o que mais tem saída em Ribeirão Preto e região é empregada doméstica e babá, né? Então, você tem lá as duas partes do site, se você quiser babá, você clica em babá, se você quiser empregado doméstico... E se for ao contrário, se eu quiser ser babá, como eu faço para me inscrever? Também, pelo próprio site, a candidata pode se inscrever, mas aí eu peço para ela ir até a agência, para a gente fazer o cadastramento. Por quê? No site, quando você clicar em profissionais domésticos, vai ter uma foto da candidata com algumas informações básicas, a idade dela, onde ela mora, né, a pretensão salarial dela, para você já fazer uma pré-seleção. E além dessa foto, um vídeo, uma entrevista de 1 minuto, para você já fazer uma pré-seleção, porque esse trabalho é muito empatia também, né? Às vezes você olha para a cara da pessoa e já fala assim, não gostei muito, não gostei do jeito dela vou precisar e tal. te interromper, porque você me fez lembrar de uma coisa muito gostosa da minha relação com funcionárias da minha casa. Quando meu filho era pequenininho, ele teve uma babá que era baiana, ela tinha recém-chegado da Bahia. E ele estava naquela fase do desenvolvimento e tal, eu estudava muito, trabalhava muito e tal, e ele aprendeu a falar... Obviamente, ajudado por ela. Então a gente chamava por ele, a gente falava, Vitor, ele falava, vou não. Onde você vai? Vou com manhinha. E assim, demorou um tempão para ele. E era muito bonitinho, porque ele era muito pequeno e nenhum de nós é baiano, né? Então assim, era muito legal. Foi uma contribuição que ela deu para ele, que foi muito interessante e que revela essa empatia, de fato, a importância, sobretudo, de uma babá na relação de confiança com a mãe. Falou o segundo idioma. Certeza. Você viu? O baianês, exatamente, né? Fala agora disso. E aí você faz uma pré-seleção, né? Você entra em contato com a gente, fala, Gislene, eu gostei dos códigos das candidatas, tais. Como é que você me garante que ela não é que ela é apta para aquilo que eu preciso? Então, quais são as garantias que a Canguru me dá? Aí o que acontece? Como é o nosso processo de seleção? Todas as candidatas que você escolher, que você contratar para sua casa, você recebe um relatório de checagem das referências anteriores dela, com nome, telefone, endereço dos ex-empregadores e um relato de cada um deles, porque nós fazemos essa checagem, né? Você também recebe... Coisa policial, esse tipo de coisa também. Sim, tem. Além do relatório, o atestado criminal nacional... Então tem isso. Porque esse que a gente pega pela internet, ele é do estado de São Paulo, né? Mas tem muitas que vêm da Bahia, de Alagoas, enfim. Eu vou te pegar numa saia justa, você é o garrefa agora. Eu quero saber se existe um vídeo para as empregadas poderem escolher as patroas, porque isso ia ajudar muito as meninas também. Vamos combinar? Levantar a capivara da patroa para ver se interessa? Quem falou hoje na academia que a patroa queria... A empregada, quando foi pedir o emprego, perguntou, a senhora por acaso tem alguma... Tem a referência? Alguma empregada que tenha trabalhado para a senhora para me dar referência da senhora? Mas olha, eu vou te contar uma coisa. Depois que você faz todo esse processo, nós marcamos a entrevista pessoalmente entre o empregador e a candidata, né? E já aconteceu lá na minha empresa. Pode ser na sua casa também, mas a gente aconselha que seja na empresa para que você não leve, né, 1, 2, 3, 4 pessoas já para sua casa sem saber se você vai contratar ou não. Na minha casa eu nem poderia, porque meus cachorros se apaixonam imediatamente. Aí fica aquele vínculo, desvínculo, coitadinhos, me traumatiza. E aí, durante essa entrevista pessoal, né, entre a empregadora e as candidatas,
Já ocorreu da candidata falar, olha, Gislaine, eu não quero trabalhar para essa pessoa porque eu não gostei do jeito dela. Por quê? Para a Canguru, não é só a empregadora que é a nossa cliente. A candidata é a nossa cliente. Ai, que lindo isso! Porque nós arrumamos um emprego para ela. Só que se ela não existir, se ela não for bem tratada, a empresa não existe. Então, nós temos dois tipos de clientes. Olha, Gislaine, eu vou mais longe. Eu vou te dizer, e eu falo por conta própria. Se elas não existissem, pelo menos as duas que já trabalharam para mim, elas sabem de quem eu estou falando, muitas das minhas coisas não teriam existido, porque eu consegui me formar várias vezes, eu consegui criar o meu filho, eu consegui manter a saúde dos meus cachorrinhos que eu tanto amo, fazer as minhas viagens, sobretudo, graças à ajuda delas. Então, assim, a confiança de ter com quem deixar minha casa, de ter com quem deixar meus animais, com quem... Meu filho. Então, assim, a gente brincava entre nós e ela falava assim, olha o que o Vitor fez, depois de moço. E eu dizia, foi você que criou? Né? Então, a gente já faz essa transferência. Dá logo o endereço do site, eu vou fazer o sorteio, eu não vou esquecer. Dá logo o site, o endereço, tudo, que eu quero saber tudo, como chegar lá. Tá, olha, nós estávamos na Avenida João Fiuza, nós mudamos de endereço há um mês, por falta de estacionamento na avenida é complicadíssimo, né? Então, nós fomos para um lugar onde agora os clientes têm onde estacionar o carro, com tranquilidade. Nós estamos na Avenida Califórnia, número 448, sala 3, aqui no Jardim Califórnia. A Avenida Califórnia é paralela à Avenida Independência. Ali na altura da FAAP, ali no semáforo, né, a avenida é paralela, Gente, você vira à esquerda. Hoje a gente chega em qualquer Super lugar. fácil, Chega né? em qualquer lugar. Se você tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato com a gente, é só ligar no 3877-0007. E o site www.cangururibeirão, canguru com K K e H no final. ribeirão.com.br. É só entrar lá, você acha todas as informações, vê todas as candidatas disponíveis. Tenho certeza que a Canguru vai achar uma empregada para você. Que jabá enorme que eu dei para esses dois. Agora é o seguinte, eu vou simplificar tudo que ela falou. Se você entrar no Google e colocar empregado doméstico em Ribeirão, Canguru. Desculpa, cai lá. É verdade. Aí eu não usei a Canguru, acabei me dando muito mal e tive um problema muito sério e até não sei, ou então nem sei os direitos, que eu gostaria de ser correta com minha funcionária e não conheço os meus direitos. Como eu faço para ter a sua orientação, doutora? Nós somos lá do escritório do PH. Doutor Paulo Henrique, meu advogado. Isso. E aí, para entrar em contato conosco ou com qualquer outro profissional aqui em Ribeirão, o importante é sempre ter uma consultoria de um advogado. O advogado da sua confiança, ou se não tiver, ficaremos honrados em poder ajudar. O telefone lá é 3514-1919. A gente está na Vladimir Meirelles. 3514-1919, ela é minha, já vi primeiro, tá? Trabalhista, mulher, assim, marrenta, boa, com tudo... Ela é clara no que ela fala. Língua, só ela e você, tá bom, eu divido, vai. Ó, gente, eu tenho que fazer um sorteio que o Vitor tá ficando... Bom, você, ó, o primeiro sorteio que eu vou tirar aqui é você que vai ganhar esse CD do... Tá bom? Com esse CD do Elvis, que a Livraria Cultura te deu de presente. Tá aqui, ó. Então, quem é o sortudo? Deixa eu ver. Lígia César. Os 4 últimos números, 9240. Tá aqui, ó. Você ganhou, você tem que vir buscar aqui no estúdio da TV Mais Ribeirão Preto o seu CD. É um CD, né? Não é um DVD, não. É um CD do Elvis. Combinado? E agora você... Mulher, você vai ganhar aquela massagem esperta lá da Fisioforma. Já aproveita, conhece todos os aparelhos, faz lá um tour que você vai ver, você não vai querer sair nunca mais. É muito legal. Vambora? Você, ó, tá aqui, ó. Sortudo, sortuda. Maria Farenoli. Os 4 últimos números, 6704, você ganhou. Esse tá aqui, ó, o voucher você tem que vir buscar aqui na TV Mais Ribeirão e chegar lá no Ribeirão Shopping, na Fisioforma do Ribeirão Shopping, mostrando o voucher, dizendo, assisti, a Mara me deu de presente. Adoro que eu faço bonito com o chapéu dos outros, entendeu? A Fisioforma dá de presente, eu que saio ganhando. Ó, fala, Mara me deu de presente, aqui da Fisioforma. A Luciana vai te receber com um abraço apertadíssimo, porque ela é muito especial e a Fisioforma mais ainda. O que é, Vitor? Tá, já entendi, tá acabando, já tá me avisando que tá acabando. Gorete, o que você recomenda, pela sua experiência como patroa, com o principal requisito que você... primeiro contato, qual é a primeira coisa que a pessoa tem que ser criteriosa na hora de contratar alguém para ajudar em casa? Eu acho que é o que falou, a empatia. A hora que você... O primeiro contato, tem empatia patroa com o empregado, porque a gente convive com elas o dia todo,
tromba o dia todo na casa, então tem que ter um certo relacionamento bom, mas eu acho... Tipo com a cara, é isso? E com a cara, O santo tem que bater. Mas a gente não pode se aprofundar muito, porque depois a gente sofre. Exato. Tem que ser profissional. Patroa, empregado, porque senão... Mas eu posso mandar um beijinho pra minha faxineira? Manda aí. É a Kelly, é uma gracinha, adoro ela. Beijo, Kelly, beijo de todas nós aqui, ó. Eu quero encerrar o programa, mas antes eu quero te dar uma última dica, antes do encerramento do programa, que é assim, ó. Quando você não tem alguém para te ajudar em casa, ou quando você tem alguém para te ajudar em excesso, porque geralmente as funcionárias que cuidam muito da gente, a gente acaba ficando totalmente relaxado e fazendo um monte de barbeiragem dentro de casa, você corre riscos de se machucar, de ter uma doençazinha que você não sabe bem que caminho tomar para lidar com aquilo, um filho que fica doente, etc e tal. Se não tem essa funcionária para te alertar, você vai precisar de um atendimento médico de primeiro mundo, você vai precisar da Unimed. Então vamos combinar, você precisa escolher o seu melhor plano com o melhor médico, porque esse é o plano. Unimed e, nós vamos trazer aqui no Face to Face. Não vou contar. Não vou contar porque você vai saber pela rede social e eu também vou te dizer nos próximos programas. A semana que vem, o Sexo, Arroz e Internet não estará ao vivo. Eu preciso que você saiba disso. Completam 11 anos a TV Mais Ribeirão Preto, antes Canal 20, e vai ter um super mega blaster evento acontecendo lá no Centro de Eventos do Ribeirão Shopping, com a presença do governador José Serra, um programa debate. Muito bacana, eu sou convidada, vai ter muito glamour, muito bacana. Eu falei alguma coisa errada? Eu falei governador, gente, é porque eu gosto dele. Então, assim, ex-governador José Serra vai estar lá conversando. Gente, mas você já viu o político ser ex? Desculpa, mas o político ele é ex, hoje, amanhã ele já é de novo. Então, ó, ficou valendo, tá, governador? Para todos os outros mandatos seus. Enfim, na próxima semana não vamos estar ao vivo, mas voltamos daqui 2 semanas ao vivo, vai ter reprise, né? Vamos ter uma reprise muito, especialmente escolhida para você, porque a equipe vai estar toda, inclusive eu, lá nesse evento super bacana da TV Mais Ribeirão Preto. Meninas, super obrigada por terem vindo, sem saber o tema, e chegarem aqui e contribuírem tanto com a gente. Muito obrigada, é um carinho muito gostoso que vocês nos passam. Eu quero deixar uma dica para você, assim como a Gorete deixou. Quando você for contratar uma funcionária para o seu lar, a primeira coisa, logo de cara, a primeira coisa que você precisa saber sobre ela é que ela é um ser humano como você.